Fala pessoal, saudações! Eis-me aqui de novo para mais um vídeo nesse meu canal no YouTube e eu espero que vocês estejam curtindo aí os vídeos. Essa semana, conforme vocês já sabem, eu já postei o meu vídeo aí de conteúdo reflexivo das coisas que eu fico aqui divagando na minha cabeça, pensando, refletindo e que eu gosto de compartilhar com vocês, e eu tenho certeza de que muitos gostam, muitos curtem. Eu tenho bastante feedback aí, principalmente nas minhas redes sociais, no Instagram, as pessoas comentam, me mandam um direct lá a respeito dos meus vídeos, e eu sei que tem ajudado bastante gente aí, e isso me deixa bastante feliz. E como a gente combinou, semanalmente eu ia postar um vídeo de conteúdo reflexivo e um vídeo de conteúdo jurídico. Pois bem, como eu já postei o de conteúdo reflexivo, agora, neste momento, este vídeo terá caráter jurídico. E é um tema que eu vou tratar agora que é bem pertinente, é bem atual, é bem moderno, é contemporâneo, e é uma situação que eu tenho convicção de que, se você não estiver passando por ela, provavelmente você pode vir a passar, ou eventualmente alguém com o qual você se relaciona, um parente, um amigo, um colega de trabalho ou da faculdade, provavelmente pode passar por isto futuramente ou já estar passando. E aí, se for o caso, você vai poder conversar com ele ou enviar esse vídeo para que ele entenda um pouco melhor a situação em que ele está enquadrado aí dentro do nosso ordenamento jurídico, tá bom? Muito bem. E qual que é o assunto que a gente vai falar hoje? Esse assunto é um assunto, como eu disse, bastante importante, bastante interessante. Não é um assunto que é introduzido no ordenamento jurídico atualmente, já tem há algum tempo, mas é algo que é extremamente contemporâneo, é algo que não é temporal, é atemporal. Ou seja, provavelmente durante muitos anos ainda teremos discussões a respeito desse tema, como já estamos tendo há alguns anos aí, principalmente desde que a Constituição Federal de 88 foi promulgada. Então a gente vai falar hoje sobre união estável. União estável. Se vocês se lembrarem, a semana passada, pelo menos para quem me segue nas redes sociais aí no meu Instagram e no Facebook, predominantemente no Instagram, né? Eu coloquei lá nos meus stories aquela janelinha de pergunta, né? Questionando se alguém tinha interesse em abordar algum tema, que eu abordasse algum tema. Eu coloquei preferencialmente direito de família, né? Que é um tema que eu tenho me dedicado mais ultimamente, tenho estudado mais, aí já dei aula, sou professor de direito de família também, e eu coloquei lá e as pessoas colocaram as mais variadas sugestões, participaram bastante, eu fiquei bastante feliz, aí, bastante contente com a participação, e muita gente pediu temas variados, super modernos, super complexos, bem interessantes, e dentre esses temas, esse foi um dos que algumas pessoas comentaram, e eu resolvi trazer aí hoje pra gente discutir, trazer pelo menos algumas noções aí básicas, para que eventualmente, se você não tem o mínimo conhecimento a respeito, você vai ter um conhecimento legal aí. Se você já conhece alguma coisa, você vai relembrar, e eventualmente você vai poder passar esse vídeo para alguém aí para dar uma noção básica a respeito desse tema, tá bom? Muito bem, então vamos falar sobre união estável. Como eu disse para vocês, é um tema que vem desde a Constituição de 88. Já era tratado mais ou menos esse assunto antes da própria Constituição, com uma outra nomenclatura que as pessoas chamavam de concubinato, que é um termo que continua existindo no nosso ordenamento jurídico para aquelas situações das pessoas que estão convivendo, mas que não podem casar porque eventualmente tem algum impedimento que não pode contrair matrimônio. Então, nesse caso, se elas estão convivendo, fatalmente elas não vão poder também estar numa união estável, e a situação que elas se encontram é denominada de concubinato. Tá bom? Muito bem. Então vamos entender aí o que é a tal da união estável, que é aquela situação onde as pessoas estão se relacionando, mas elas não são casadas, não têm um vínculo conjugal, elas não formalizaram perante o Estado a sua união, né, tanto no civil ou no religioso, seja lá como ela preferiria. O fato é que ela não está formalmente casada, e por não estar casada e por estar enquadrada na situação, a situação de união estável, onde
ou as pessoas que convivem são chamadas de companheiros, né, ou companheiras, então uma vez estando nessa situação, pode ter certeza de que terão os mesmos direitos e obrigações e deveres que os próprios cônjuges, tá bom? Então, hoje em dia, no nosso ordenamento jurídico, as pessoas que convivem em união estável têm os mesmos deveres e direitos das pessoas que convivem numa relação conjugal, num vínculo matrimonial aí, como cônjuges, como marido e esposa aí, numa relação afetiva, tá bom? Muito bem, então essa é a primeira compreensão importante. Aí você pode perguntar, mas aonde que eu posso achar isso, professor? Olha, se você for na própria Constituição, como eu disse para vocês, no artigo 226, está dentro do capítulo lá que trata sobre a ordem social, e existe particularmente esse tópico que está tratando a respeito do direito de família, dos direitos da família, do idoso, da criança, adolescente, enfim. Quando trata da família, ali no artigo 226, existe um parágrafo, que é o parágrafo 3º, que vem estabelecer que o Estado tem que dar essa proteção, reconhecendo essa situação de duas pessoas que convivem nesses moldes de união estável como uma entidade familiar também. Assim como um casal que convive diante de um vínculo matrimonial é reconhecido pelo Estado, protegido e eventualmente tem todos os direitos e deveres inerentes a essa condição, a união estável igualmente também se enquadra nessa situação e tem a proteção do Estado e é também considerada uma entidade familiar, tá bom? Muito bem. Então, tendo tido essa compreensão, vocês poderiam perguntar, muito bem, então é na Constituição que eu acho isso? É, principalmente na Constituição, mas não apenas. Por quê? Porque também no Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, que é um diploma que tem a finalidade de disciplinar as relações da sociedade civil, ali também tem um artigo específico, que é o artigo 1723, que também disciplina a respeito da união estável, ou seja, trazendo características, trazendo requisitos, trazendo atributos, configurações para poder estabelecer que aquela relação existente entre aquelas duas pessoas é caracterizada como união estável. Muito bem, então é em cima desse artigo do Código Civil que a gente vai falar rapidamente agora a respeito da união estável, para entender como que se caracteriza, como que ela se configura na nossa sociedade brasileira. Muito bem, então esse artigo 1723, meio que no embalo da própria Constituição Federal, lá no artigo 226, traz algumas características para caracterizar esta situação fática, para dar jurisdicionalidade, para dar um aspecto jurídico, vai trazer algumas características para essa relação, para configurar como união estável. Muito bem, e aí o artigo 1723 traz uma primeira característica, que já não é tão vigente atualmente. Traz uma primeira característica de que essa relação tem que ser entre um homem e uma mulher. Entre um homem e uma mulher, assim como um casamento. Muito bem, mas já há algum tempo, e eu poderia dizer que desde o ano de 2011, né, o nosso Supremo Tribunal Federal, julgando um processo que lhe foi submetido para apreciação, já consolidou na nossa sociedade e já é reconhecido amplamente, sem grandes discussões, a possibilidade de que tanto o casamento como a união estável podem se dar entre pessoas do mesmo sexo, que é chamado casamento homoafetivo, né? Ou união estável homoafetiva, que são duas pessoas do mesmo sexo. Então essa característica que existe na lei já não é uma característica indispensável, é bem possível hoje em dia que seja caracterizada a união estável com duas pessoas que sejam do mesmo sexo, sem problema nenhum, como é o casamento também, tá bom? Então essa característica já não entra, mas tem outras características importantes. Quais são? Primeiro, a caracterização, a configuração dessa relação tem uma compreensão de que essa convivência tem que ter três fundamentos, três características para que possa se compreender que estamos diante de uma união estável. Então essa convivência tem que ser, primeiro, pública. O que quer dizer que tem que ser pública? Quer dizer que as pessoas não têm que estar num relacionamento escondido. Aquele tipo de relacionamento que ninguém sabe.
Aqui o pública também não quer dizer que tem que divulgar na internet, na televisão, rádio, jornais. Não tem que dar essa ampla publicidade, porque as pessoas não são pessoas públicas, conhecidas. Se eventualmente for, beleza. Mas se não for, não tem necessidade de se dar ampla publicidade, tá bom? Público no sentido de que não é escondido, de que existem pessoas que sabem, pessoas que convivem com aquelas duas pessoas que estão nessa união estável. Então, eventualmente, colegas próximos, familiares, pessoas do trabalho, parentes e por aí vai. Eventualmente, se já tem filhos, filhos sabem, se os pais estão vivos, os pais sabem. Enfim, tem que ter um grupo de pessoas significativo que tem conhecimento disso e que isso tem que ser minimamente público, tá bom? Então essa é uma característica que para configurar essa convivência, para caracterizar a união estável. Segunda característica e segundo aspecto de configuração é que essa convivência tem que ser contínua, do começo da relação até um determinado momento, ou seja, não pode ficar parando, não pode ficar ali 6 meses, depois fica 3 anos sem estar junto, depois mais 6 meses, porque eventualmente isso aí pode caracterizar como um simples namoro, né? Então um namoro não chega a ser uma união estável, né? Então neste caso tem que ter uma certa relação de continuidade aí, sem muitas cisões, tá bom? Então a questão pode ter interrupções? Lógico que pode. Se um casamento, às vezes tem um namoro, as pessoas às vezes brigam, ficam uma semana sem se falar, isso não é problema nenhum, não é porque ficou uma semana brigado que vai dizer não existe mais a união estável, não é isso. Mas tem que ter uma certa continuidade, né? Porque se existem grandes cisões de continuidade, grandes períodos que as pessoas ficam sem se relacionar, sem conviver, aí já fica difícil para caracterizar a união estável, tá bom? E muito bem, e uma terceira característica para configurar essa convivência aí, que é a duração. Tem que ser uma convivência duradoura, né? Eventualmente você vai perguntar, tá bom, mas durar quanto tempo? Qual que é o lapso temporal? Qual que é o prazo que eu tenho que estar nessa convivência com essa outra pessoa para que caracterize a união estável? O que a lei fala? A lei não fala. A lei não fala. Ah, interessante. Já falou? Teve um tempo atrás que algumas decisões dos tribunais pegavam algumas legislações para servir de base, para ajudar, e aí havia uma discussão a respeito da possibilidade de ser 5 anos, depois diminuiu para 3 anos. O fato é que hoje não existe. Então você pode estar numa união estável se você está convivendo com essa outra pessoa de maneira pública e contínua por eventualmente 1 ano. 6 meses, talvez, mais de 1 ano, não tem uma regra. 3 meses, talvez, depende. Tudo é uma questão de analisar o caso concreto, tá bom? Mas é possível que o prazo seja curto, é lógico, eu não estou falando um prazo de 1 semana, 10 dias, 1 mês. Aí eu acho um pouco mais difícil. Mas eventualmente, não estou falando que é impossível, mas eventualmente é bem mais difícil caracterizar essa convivência aí de 1 mês como uma união estável. Mas é o caso de analisar ali e analisar esses 3 fatores que eu disse para vocês que configuram essa convivência com outro fator muito importante, que é a questão do objetivo intrínseco nessa convivência. Ou seja, essas duas pessoas que convivem nesses moldes que eu acabei de dizer agora, de maneira pública, contínua e duradoura, essas pessoas têm objetivo de constituir uma família? Essas pessoas têm esse objetivo? É um projeto de vida dentro dessa relação que eles têm de constituir uma família? Eles querem ser reconhecidos como uma família? Eles se tratam como se fosse uma família? Mais ou menos como um casal que é casado e nos termos da legislação civil aí perante o Estado se trata e se reconhece como família? Esses dois que vivem em união estável, eles se reconhecem, gostariam de ser reconhecidos e têm esse objetivo de constituir uma família com essa relação entre eles? Eu nem estou falando aqui se quer ter filhos, se não quer ter filhos, não estou nem entrando nessa caracterização aí maior de amplitude de família, não estou nem discutindo isso, porque a gente sabe muito bem que 2 pessoas convivendo já é uma família. Ainda que se fosse só casado, digamos que fosse casado, não tem filhos, mas é uma família. É uma família, não tem problema nenhum. Hoje em dia não existe discussão a respeito de se um marido e mulher casado é família. Então esses dois que estão em união estável estão numa relação com esse objetivo de constituir família? Se a resposta for positiva,
agregando aos outros fatores que eu acabei de dizer agora, ou seja, essa convivência pública, contínua e duradoura, estamos diante de características que aproximam demais essa relação a uma união estável. É claro que o caso concreto é eventualmente analisado pelas pessoas envolvidas e até se for o caso, por um juiz num processo judicial, caso as pessoas não queiram de maneira espontânea e voluntária reconhecer essa relação como união estável, eventualmente qualquer delas pode pleitear mediante um processo judicial numa ação, chama ação de reconhecimento de união estável, para que o juiz declare que aquela relação configura efetivamente uma união estável. Agora, independente de o juiz fazê-lo, as próprias partes podem fazer. Não tem problema nenhum, pode fazer mediante um contrato, uma escritura pública. As partes podem reconhecer isso e dar um maior conteúdo probatório, dar maior juridicidade a isso com um documento que retrate de maneira documental, comprove documentalmente esse fato constituído por essa relação aí. Tá bom? E aí, eventualmente, você poderia perguntar, muito bem, entendi o que é união estável. E isso impacta no quê? Qual o direito, qual o dever que gera? Um direito bem interessante que gera diz respeito ao aspecto relacionado ao regime de bens, às relações patrimoniais entre essas pessoas que estão na união estável. Ou seja, considerando o patrimônio que ambas tinham antes de entrar nessa relação, considerando o patrimônio que elas constituíram, adquiriram no transcorrer desta relação, na eventualidade de uma delas vir a falecer ou até na eventualidade de uma delas querer pôr fim a essa relação e dissolver essa união estável, seja de maneira amigável ou até judicial, quem tem direito ao quê? Muito bem, e aí a lei vai trazer uma informação muito importante, que é o quê? Esse casal ou essas duas pessoas que estão nessa união estável, se elas não tiverem feito nenhum tipo de contrato escrito no início dessa relação, e aí pode ser de maneira escrita num contrato normal, por uma escritura pública, ou seja, não documentaram como que vai funcionar essa questão patrimonial, que se fossem num casamento chamaria-se de pacto antinupcial, né? E esse contrato escrito tem essa mesma natureza no caso da união estável. Se não existir nenhum documento disciplinando a questão patrimonial, então aplica-se na união estável o denominado regime legal que se aplica no casamento, que é aquele regime onde as pessoas vão casar e não escolhem nenhum regime, casam e dizem, olha, eu quero um regime legal. O que é esse regime legal? É um regime que está estabelecido ali no artigo 1658 do Código Civil, né, que é chamado regime de comunhão parcial de bens. O que significa isso? De maneira simplificada, é claro, tem alguns detalhes que precisam ser analisados ali a partir desse artigo que eu mencionei, mas de maneira relativamente superficial, a questão do regime de casamento de comunhão parcial de bens diz que os bens que as pessoas individualmente tinham antes de entrar nessa relação continuam sendo de cada uma delas. Ao passo que todos os bens que foram adquiridos, independente de quem adquiriu, durante essa relação de união estável, pertence às duas pessoas. Logo, numa eventual dissolução dessa união, a consequência natural é que esse patrimônio adquirido durante essa relação tem que ser dividido igualmente entre os companheiros. Tá bom? É claro, como eu disse, existem as peculiaridades de alguns bens que podem advir para eles durante essa relação, que dependendo dos termos da lei não entraria na comunhão patrimonial, né? Assim como existem outros bens que eventualmente teriam que ser incluídos, enfim, isso tem que ser analisado o caso concreto à luz do Código Civil e à luz da disciplina que trata a respeito deste regime de comunhão parcial de bens no que tange às relações patrimoniais. Tá bom? Então isso é um direito muito importante e eu acho que é interessante aí. E é interessante também no que diz respeito aos demais efeitos, com relação a eventual prole, né? Se vem a ter filhos, como que vai configurar aí o poder familiar, né? A questão de guarda, até eventualmente, se houver, como eu disse, uma dissolução, quem que vai poder pedir eventualmente pensão alimentícia para quem, né? E como que vai configurar-se tudo isso. Então é bem importante aí entender estes aspectos
porque eventualmente você pode estar numa situação dessa ou conhecer alguém que está, então é importante esclarecer para que ela fique bem ciente de como que funciona esse Instituto do Direito de Família aí, que é conhecido como união estável, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso. É claro que foi resumido, o tema é bem mais amplo, existem uma série de questões com um grau de complexidade maior que a gente poderia discutir aqui, mas como vocês sabem, a finalidade desses vídeos aqui é trazer uma discussão rápida para também não ficar muito extenso, para a gente não tratar de questões de muita profundidade, principalmente quando o tema é amplo assim, mas é importante a gente trazer esses conteúdos aí que gera bastante conhecimento e eu espero que tenha sido útil para você ou para alguém que você conhece. E eu espero também que vocês, se gostaram, dê o seu joinha aqui, ó. Eu fiz assim, mas assim não é joinha, hein? Assim que é joinha. Vocês se inscrevam no meu canal, coloquem o sininho aí, comentem, se alguém quiser comentar alguma coisa, eventualmente perguntar alguma coisa, claro que pode perguntar aqui embaixo, ou se não, vai lá no meu Instagram, pode perguntar lá para mim no direct que eu te respondo, se tiver o meu alcance, se não tiver o estudo e tento te ajudar, mas o fato é que eu espero que esteja sendo útil para vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostaria de deixar meu grande abraço aqui a todos vocês, e um beijão, e aguardem a semana que vem, que teremos mais vídeos de reflexão e vídeos jurídicos. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo.